Dicas valiosas para você que vai fazer o TOEFL, a prova do TOEFL. Eu vou falar para vocês após a vinheta. Meu nome é Henrique e nesse canal eu falo sobre viagens. Eu sou agente de viagem e na descrição de todos os vídeos você tem cupons de desconto e links de indicação para seguro de viagem, chip de internet e muitas outras coisas que vão ajudar a sua viagem a ficar mais barata, além de, claro, o link da minha própria agência, onde eu tenho pacotes de viagem, assessoria para quem quer viajar e também alguns produtos, como guias de viagem de várias cidades importantes aí do mundo, que são completos, tem mais de 100 páginas de conteúdo e tudo que você precisa saber para viajar. Para ver tudo isso é só acessar o link na descrição e ver o comentário que está sempre fixado. E se você for membro do canal, você tem diversos benefícios também para a sua viagem, tá? Então, sem mais delongas, curtam o vídeo. Bom, gente, vamos falar um pouco aqui sobre TOEFL. O TOEFL, que é uma prova aí de nivelamento de inglês, que ela é muito utilizada, principalmente para quem vai fazer intercâmbio. Algumas universidades pedem que você faça a prova do TOEFL ou a prova do IELTS, que é outra prova também de nivelamento de inglês, para que eles justamente saibam ali como que está o seu nível de compreensão e de fala de inglês, né? Porque se você está indo fazer um intercâmbio, está indo estudar numa universidade lá no exterior, eles querem garantir que você vai conseguir acompanhar a turma inteira, que você vai entender tudo, que você vai conseguir desenvolver a fala ali e a escrita também para fazer prova e tudo mais. E eu fiz um intercâmbio para a Holanda. Eu fiz uma segunda graduação numa bolsa que, por enquanto, ela não existe mais. Inclusive, esse foi o tema do meu primeiro vídeo aqui desse canal, falando sobre essa bolsa, que era a bolsa Orange Tulip Scholarship, que era para universidades lá da Holanda, né? E essa bolsa, pelo que eu vi, ela está funcionando agora só para alunos da Índia. Então, no momento, eu não sei se eles pretendem voltar no futuro ou não, mas no momento ela não tá funcionando. Mas enfim, eu tive que fazer o TOEFL para poder comprovar a minha proficiência de inglês para ir para esse meu intercâmbio, né? E eu tirei 107 em 120 pontos possíveis. Então, eu fui classificado como nível C1, sendo que o nível C2 seria o maior nível de proficiência de inglês. Eu, particularmente, eu me considero fluente em inglês, eu consigo entender e me expressar tranquilamente, muito bem, modéstia à parte, mas assim, na prova eu fui classificado como C1 e tá tudo bem. Prova, às vezes, pode ser que uma questão ou outra, você entender uma coisinha ali errada, saiu como C1, como B2, B1 e às vezes seu nível é maior que isso. Eu não deixo a prova me definir quem eu sou. Mas enfim, eu fui classificado como C1 e por conta disso eu queria trazer aqui para vocês algumas dicas, porque como eu já convivi aí com esse ambiente, eu já fiz 2 provas de TOEFL, eu fiz aqui um compilado de dicas que podem te ajudar. E só antes de continuar, eu queria dizer para vocês que eu já fui professor de inglês, foi o meu primeiro emprego quando eu tinha 18 anos e inclusive eu hoje tenho um curso online de inglês focado em viagens, que é o tema desse canal, né? Então se você quiser um curso online de inglês com mais de 60 aulas, com 4 módulos e com muito aí, tudo que você precisa para viajar, para você saber o inglês para usar na viagem, eu tenho um curso, ele tá com um preço hoje muito bacana de R$150 lá na Hotmart. Você pode parcelar, as parcelas ficam tipo R$15 se você quiser parcelar, acho que parcela, se eu não me engano, até 12 vezes. E para quem tá aqui nesse vídeo, fica até um cupomzinho para vocês aqui, ó, que é esse que tá aparecendo na tela agora, o cupom TRIPIN, que é o nome da minha agência de viagens. Esse cupom vai te dar 10% de desconto em qualquer produto da minha loja. Eu tenho guias de diversos roteiros aí, de diversas cidades que eu já viajei. Tenho uma consultoria de viagem e tem esse curso online, o cupom funciona para tudo isso. Então fica a dica aí para você que está assistindo esse vídeo. E quem precisar de uma ajuda extra, uma ajuda privada, eu também forneço aí essa possibilidade de você me contratar para uma aula particular. Você pode consultar falando comigo via e-mail ou nas minhas redes sociais, está tudo na descrição desse vídeo. Então bora lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre a estrutura do TOEFL, tá, gente? Se você já sabe sobre essa parte, usa os capítulos que ficam aqui no player do vídeo que você consegue pular para a próxima parte do vídeo, tá? Vamos começar falando sobre a estrutura. Basicamente, o TOEFL hoje ele é constituído por 4 etapas, sendo elas a etapa de writing, que é escrever, a etapa de listening, que seria escutar, a etapa de reading, que seria ler, e a etapa de speaking, que seria falar. Então, essas 4 etapas aí reúnem tudo que uma pessoa precisa saber para se comunicar em outro idioma, certo? Então são essas as 4 etapas que você pode esperar para fazer a prova do TOEFL. A inscrição do TOEFL hoje ela está girando em torno de $240, o que dá mais de R$1.000.
tá bem caro. Então assim, se você for fazer a prova, estuda antes, se prepara, esse vídeo tá aqui para ajudar nisso. E você vai levar aproximadamente 2 horas para fazer a prova inteira, tá? Eu vou pegar uma colinha aqui. A sessão de reading, ela tem 20 perguntas, a sessão de leitura são 20 perguntas e você tem mais ou menos ali 35 minutos para responder. A sessão de listening, que é de escutar, você tem 28 perguntas e tem 36 minutos para responder. A sessão de speaking, que seria falar, você tem 4 tarefas para você falar e tem 16 minutos para fazer ela. E a sessão de writing, que seria escrever, você tem 2 tarefas e tem 29 minutos em média para fazer, tá? E existem 2 tipos de TOEFL, o TOEFL IBT e o TOEFL ITP. Isso são siglas, tá? São letras. Em português seria o TOEFL IBT ou TOEFL ITP. É complicado. Então, assim, qual é a grande diferença? O TOEFL IBT, que é o oficial e é o mais aceito, ele é feito no computador. Você vai fazer ele direto com o computador, você vai ter um fone de ouvido e um microfone e vai ter várias pessoas fazendo em volta de você, tá? Quando eu fiz, tinham 7, 6 pessoas fazendo comigo ao mesmo tempo. Você vai responder as provas, as questões ali no computador e aí é tudo feito de forma digital e você tem que pagar. E já o ITP, que eu já fiz também, ele foi oferecido na minha Universidade Federal de Uberlândia, que foi onde eu fiz minha primeira graduação, e ele era gratuito. E ele era feito no papel. Então tinha uma sala lá com, sei lá, tinha 50 pessoas na sala fazendo a prova. Ela era feita no papel, tinha múltipla escolha, tinha lugar para você escrever. E aí depois você também recebia a nota por meio de um portal determinado que eu não lembro qual que é, porque eu fiz isso em 2014, sei lá, gente. Não faz conta para saber minha idade, tá? E o engraçado é que esse TOEFL ITP, que é o gratuito, ele já seria aceito para minha graduação. Só que na época eu não sabia e eu acabei fazendo o IBT, que eu tive que pagar. Claro que eu paguei bem menos, porque eu fiz esse TOEFL em 2017, então eu paguei menos do que tá hoje em dia, que tá $240 e o dólar já tá na casa dos 5,70, né? Confira sempre em editais, se você tá aí se candidatando a uma vaga, se o TOEFL ITP é aceito e se tem algum lugar que ele é aplicado na sua cidade. E agora eu vou falar uma parte que é sobre dicas gerais para fazer a prova. Como eu falei anteriormente, eu vou focar aqui na prova do IBT, tá? Que é o feito no computador. E como eu falei anteriormente, você vai fazer a prova aí junto com mais 6, 7 pessoas. Vai ser no computador. E a dica mais valiosa de todas, assim, que eu reuni ao longo dos meus tempos fazendo e vendo pessoas falando sobre TOEFL, é de começar o speaking, que é a sessão de falar, né? O speaking antes de todo mundo. Porque quando todo mundo começa o speaking, gente, fica uma loucura. Fica todo mundo falando ali ao mesmo tempo, porque o speaking é para você falar, né? Então, assim, vamos supor que você tá ouvindo o que a tarefa vai te propor, né? Você vai ouvir uma pessoa falando, fale sobre o aquecimento global, fale sobre o quanto o canal do Henrique é bom, alguns temas gerais que todo mundo fala toda hora, né? Então, quando tiver acontecendo isso, se tiver outra pessoa falando do seu lado de um outro assunto, pode ser que isso aqui impacte ali no seu pensamento e você dá uma embaralhada. Então, uma dica que eu dou, o speaking ela é a terceira das 4 tarefas que você tem que fazer, tá? Se possível, comece o speaking antes. Isso foi uma coisa que eu li antes mesmo de fazer o TOEFL e quando eu cheguei lá eu vi que realmente é muito importante, porque mais ou menos ali todo mundo vai progredindo junto na prova. Claro que sempre tem uma pessoa que responde um pouco mais rápido, um pouco mais lento, mas mais ou menos progride tudo junto. Então, questão assim de 5, 10 minutos, tá todo mundo na mesma sessão. E quando chega a sessão do speaking, quando tá todo mundo falando ao mesmo tempo, vira uma salada ali, fica um negócio meio tenso, tá? Então essa é uma dica muito importante que eu dou pra vocês. Identifica qual sessão é o seu ponto fraco. O que eu mais ouço de pessoas que vão começar a fazer curso de inglês eu leio muito bem, mas eu não consigo me expressar. Então, onde que você tem que focar para essa prova? Em se expressar. Você tem que se focar no speaking. Então, identifica ali o que é o seu ponto fraco. Você tem um pouco mais de dificuldade para falar, para entender, para escrever, ali às vezes no vocabulário. Qual que é o seu problema? Inclusive o meu curso de inglês, que eu tenho, o curso online, ele tem um primeiro módulo que é todo sobre gramática, tá? Então assim, é uma coisa muito boa para quem vai fazer uma prova, por exemplo. Claro que assim, eu falo, o curso ele é feito para viagens, né? Então ele vai ter muito ali do ambiente de viagens, mas tem um módulo, que é o primeiro módulo, que é o mais importante, que é sobre gramática, porque para aprender uma língua você tem que aprender a gramática da língua.
Então, voltando ao assunto, identifica qual que é o seu ponto fraco e tenta também fazer alguns simulados. Pela internet você encontra aí inúmeros simulados de TOEFL com perguntas que já foram utilizadas em provas passadas. E uma dica muito importante que eu dou, tenta cronometrar quanto tempo você levou para fazer cada sessão, porque isso vai impactar. Lembra que eu falei que você tem um tempo limite para fazer cada sessão? Então, cronometra ali para você também praticar de ficar dentro do tempo ali previsto para cada resposta, porque também você não pode gastar 10 minutos em uma pergunta, sendo que você tem às vezes só 25 para fazer 20 perguntas. Então, essa manutenção de tempo, essa questão é muito importante, até porque quando você chegar na prova, vai ter um reloginho que ele vai decrescendo quando você começar cada um dos módulos, e se você não estiver preparado para isso, isso aí já é uma coisa que vai te deixar nervoso. Então, se prepara, se coloque nos moldes da prova, digamos assim. Outra dica legal que eu gosto de dar, isso aqui não é nem só para o TOEFL, mas é para aprender a língua em geral, é você incluir a língua na sua vida. Como assim? Eu gosto de falar que eu aprendi inglês, que inglês veio como uma coisa fácil para mim, por causa de séries, mais especificamente Friends, que era a série que eu mais assisti quando eu era mais novo. Então, assim, eu assistia série sempre no legendado, nunca gostei de assistir no dublado, por mais que às vezes eu tinha que ler a legenda ali, mas enquanto eu tava lendo a legenda, eu tava também prestando atenção. E eu prestava atenção e falava assim, peraí, mas ele usou essa palavra e aqui em português tem essa aqui, então pelo contexto deve ser assim. E chegou num ponto, gente, sendo aqui bem sincero entre eu e você, que quando eu me formei em inglês, eu não sabia quase nada de gramática. Assim, gente, eu não tô sendo arrogante nem nada não, mas é verdade, eu me formei em inglês sem saber gramática, porque pra mim vinha naturalmente. Tipo, eu tenho que usar o verbo nesse tempo aqui porque é o certo, porque soa certo pra mim. E aí chegou num ponto que depois eu fui aprender gramática, foi pra dar aula. E hoje eu manjo da gramática. Mas insira o inglês na sua vida. E algumas formas que tem para fazer: assistir a sua série legendada, ou se você já estiver num nível um pouco melhor, tenta assistir uma série sem legenda, em inglês e sem legenda. Aí claro que eu tô falando para você assistir uma coisa leve. Assiste um Friends, um How I Met Your Mother, alguma série de comédiazinha assim de 20 minutinhos, que vai ser mais simples de você entender. Não inventa de assistir The Big Bang Theory, que tem 1 milhão de frases e temas e jargões de ciência. Assiste uma série tranquilinha, que vai ter ali coisa do dia a dia, que aí você vai começar a pensar assim, ele tá usando aqui o verbo to be no passado, porque ele tá falando I was, legal. E aí você já começa a dar uma ligazinha assim. Outra coisa legal que você pode fazer é colocar o seu celular em inglês. Uma coisa simples, mas que eu vejo muita gente fazer com outras línguas, com italiano, com francês, enfim, com outras línguas que querem aprender. Você já coloca ali, você já começa a pensar de outra forma. Chegou uma mensagem, você não vai ver assim, mensagem de Henrique, você vai ver lá, La mensagem de Henrique. Nossa, esse francês ficou bom, hein? Então, assim, já inclui o inglês na sua vida de uma forma ou outra. Busca se familiarizar de uma maneira que não seja trabalhosa, de uma maneira que não seja chata, digamos assim, que é você só ficar lendo o livro falando, tá, então a gramática é isso aqui. Não, vai pra prática mesmo. Coloca o inglês na sua vida, que o inglês vai começar a surgir mais naturalmente. E assim, gente, uma coisa que você aprende de uma forma leve te marca. Eu sempre acredito nisso. Então, se você for fazer um conhecimento forçado ali, às vezes não vai te marcar. Mas se você aprender de uma forma leve, você vai lembrar, vai ficar enraizado na sua mente. Uma dica assim, básica, mas leia as instruções antes de começar cada um dos módulos. Porque nessas instruções eles vão te falar exatamente o que eles esperam de você na resposta. Porque não basta você só chegar lá e fazer a prova se você não tiver a malícia do que eles esperam de você. Então, como assim? Vamos pensar, eles querem uma resposta que você inclua 5 exemplos de tal coisa, mas aí chegou na hora da resposta, eles só perguntaram lá, no texto aqui tá falando que o céu é azul, e aí eles querem que você responda, sim, o céu é azul, porque no texto tá falando que o céu é azul, 2, o azul é céu, 3, e aí entenderam o que eu quis dizer, né, gente? Então, leiam sempre as instruções para saber exatamente o que a prova espera de você. Isso já me liga com a próxima dica que eu quero dar, que é pratique palavras que iniciam frases, que terminam frases, que fazem conexões com diferentes assuntos. Pratique tudo isso que vai ser muito importante para você montar uma linha de raciocínio.
Todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo, ou talvez 80% das pessoas, já fez uma prova de vestibular, um Enem da vida, enfim. E todo mundo já teve que fazer uma redação. E a redação você tem que colocar aquelas palavras, contudo, entretanto, ora pois, bem, então, enfim. Todas essas palavras assim você tem que fazer para criar conectividade. Você treinar esse tipo de palavra é muito bom. Lembrando que se você precisar, eu já tenho até uma aulinha pronta sobre esses conectivos, sobre essas coisas assim, que você pode me contratar e a gente faz essa aulinha particular. Eu não vou falar agora que são 1 milhão de palavras, mas eu vou tentar deixar aqui na descrição para vocês também um link que tem umas dicas de palavras boas para começar, terminar e fazer junção ali de pensamentos. Porque você tem que saber desenvolver um texto, não é simplesmente responder uma pergunta de maneira mecânica, certo? E é isso que eu tinha para esse vídeo, gente. Eu queria dar umas dicas rápidas sobre como fazer o TOEFL. Eu não aprofundei muito aqui no sentido da prova em si, mas se vocês quiserem, se esse vídeo aqui tiver muito like, eu posso fazer um segundo vídeo aprofundando mais sobre o que normalmente cai, como que são cada uma das sessões do TOEFL. Se isso for um assunto que tiver muitas views e muitos likes aqui no canal, eu posso trazer mais. Se não tivesse flopar, eu finjo que eu nunca gravei esse vídeo. Mas é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar tanto aqui nos comentários com dúvidas pontuais, ou na descrição tem também todas as minhas redes para vocês me chamarem. Como eu falei, tem o curso de inglês também aqui na descrição e no comentário fixado. E se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. Agora sim, se vocês gostaram do vídeo, considere se inscrever, deixar um like, porque sai vídeo todo dia com temas variados de viagem e de aprendizado de inglês, porque é aí uma coisa muito legal do meu canal também. Eu estou aqui à disposição, obrigado por você poder ter assistido esse vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu e tchau!